Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a solenidade de São Pedro e São Paulo. Quem foram esses homens e por que eles são tão importantes, que merecem uma solenidade que a igreja no Brasil entende ser tão importante, que coloca no domingo para que mais pessoas possam celebrar? Porque originalmente o dia de São Pedro e São Paulo é 29 de junho. Foi o dia do martírio deles. Eles foram martirizados em Roma, na primeira grande perseguição, sob a tirania de Nero, onde morreram milhares e milhares de mártires cristãos. E ali, dois homens da mais alta envergadura e intrepidez ofereceram suas vidas por Cristo. Pedro, que pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se considerava digno de morrer da mesma forma que o Divino Mestre. E assim ele foi martirizado. E Paulo, que foi decapitado. Era o infeliz direito que ele tinha por ser cidadão romano. Ele não podia ser crucificado. Então ele foi decapitado. Quem são esses dois homens tão maravilhosos e qual é a importância deles para a igreja? De fato, são homens muito diferentes, que chegaram a Jesus por vias diferentes. São conhecidos como as colunas da igreja. São as duas colunas sem as quais o edifício não se mantém em pé. Precisa das duas, mas são bem diferentes. Pedro, por ter sido o primeiro líder da igreja, e Paulo, porque transformou a igreja em missionária. Para isso Jesus os chamou. Pedro, um homem simples, pescador. Paulo, um homem muito culto, muito preparado. É um cidadão judeu, mas um judeu romano. E são esses homens que sustentam a igreja. O carisma que Deus colocou em cada um deles. E o carisma nunca é para si. É um dom de Deus para a igreja. E é o que a solenidade de hoje nos recorda. Esta solenidade é tão antiga, como solenidade litúrgica na igreja, ela é mais antiga que o Natal. Ela já acontecia no século IV. Os anais da história mostram que nesse dia, que no dia 29 de junho, haviam 3 missas em Roma, celebrando a memória desses dois gigantes da nossa fé. Uma missa na Basílica de São Pedro, no Vaticano. A segunda na Basílica de São Paulo, fora dos muros. E a terceira nas catacumbas de São Sebastião, onde as relíquias dos apóstolos ficaram escondidas para fugir da profanação nos tempos difíceis. E depois
da Virgem Santíssima e de São João Batista, Pedro e Paulo são os santos que têm mais datas comemorativas. E, de fato, vamos entender o porquê de tudo isso. Pedro, nós ouvimos bem o Evangelho, Jesus confirmou, chamou e depois confirmou Pedro como o líder. E Pedro exerceu a sua liderança como Jesus pediu. O líder não é quem manda, não é quem impõe. O líder é aquele que serve. Ele aprendeu bem a lição quando Jesus ensinou no lava-pés, que disse para eles que no reino de Deus é maior quem serve mais. A lição que São João Batista nos ensina, que é diminuindo para que Cristo cresça e apareça, que nós somos verdadeiros cristãos. E assim Pedro exerceu o seu ministério, o menor de todos, o servidor de todos. Ele foi o primeiro Papa, e é daí que o Papa tira o nome servo dos servos de Deus, servo servorum Dei, porque assim que Jesus determinou que seja o poder na sua igreja. Lembra quando ele viu a rivalidade entre os discípulos? Ele disse: entre vocês não pode ser assim. Entre vocês não pode ser assim. Entre vocês, o maior é o que serve mais. O maior é o menor. Isso para não nos deixarmos envaidecer pela soberba, pela vaidade, de querer ser o maior, o mais importante. E isso está muito presente. Se a gente não tiver cuidado, daqui a pouco eu posso querer me sentir mais importante que os outros. Eu sou um missionário onde que Deus usa muito mais do que os outros. Meus irmãos, Deus é muito sábio e justo para agir dessa forma. Essa é a pobreza humana que nos faz pensar dessa forma. São Paulo nos dá uma medida justa nessa segunda leitura que nós ouvimos hoje. Ao mesmo tempo que ele exalta a sua fé, a sua entrega a Deus, ele reconhece que tudo que nele se fez e tudo que ele fez foi por Cristo. E foi Cristo que realizou tudo através dele. Então é isso, é uma ação satânica dentro da igreja, trazendo as estruturas mundanas, perversas, que se faz no mundo de relações opressivas, onde um é mais do que o outro. Jesus disse para os seus discípulos: entre vocês não pode ser assim. Vocês são irmãos. Ah, mas ele é o líder, é o chefe. Ele diz: o chefe aqui não é o que manda mais, é o que serve mais, é o que ama mais. Percebe? Senão nós vamos reproduzir a estrutura de poder do mundo. Quando o Senhor disse: entre vocês não pode ser assim. Ou seja, ele fala: os grandes deste mundo tiranizam as nações umas às outras, mas entre vocês não pode ser assim. Entre vocês deve ter a fraternidade, o respeito, a comunhão, porque senão vai entrar o ciúme, vai entrar a inveja, vai entrar a soberba, a vaidade,
E aí quem vai reinar entre vocês é o diabo, não é Cristo. Porque onde existe divisão, intriga, não tem Deus. É o império do diabo, é a divisão, a soberba. É preciso ter muito cuidado. Mas, voltando aos dois, Pedro é esse homem simples, de um coração grande, generoso, impulsivo, é verdade. Era um homem muito prático também, mas era um líder. Era um dom que Deus deu a ele. Ele tinha capacidade de liderar, tinha voz, tinha pulso, apesar da sua fraqueza, que ele manifestou. Ele não enganou, ele nunca tentou enganar Jesus, nunca. É tanto que quando o Senhor o chamou, ele disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Jesus sabe, conhece bem, mas Jesus valoriza a sinceridade daquele homem. Não tem uma coisa maior num ser humano do que ser sincero, transparente. Não tem duas caras, é o que é. Tem uma palavra só. E são esses que Deus chamou Pedro e disse: tu é a pedra sobre a qual construirei a minha igreja. A pedra é a solidez, firmeza. O líder precisa ser firme, decidido, determinado. Essa é a pedra, esse é Pedro, o pescador que o Senhor transformou no líder da sua igreja. E sua igreja, ela precisa ter essa firmeza, precisa ter a comunhão, essa unidade, mas ela precisa também do carisma, da missão. É aí que ele chama um outro, bem diferente, um homem de convicções tremendas, porque às vezes a gente pensa, Paulo era o perseguidor dos cristãos, um homem mau. Bem, ele defendia a fé na qual ele vivia, porque ele acreditava que aquela era a verdade. Para ele, os cristãos eram uma seita perigosa e representava o mal. E ele combatia os cristãos. Ele era um fariseu, um homem de convicção. Ou seja, não é um homem que é influenciado pela moda, não. E Jesus disse: esse homem tem um grande valor, eu quero ele do meu lado. E ele mostrou a verdade que ele procurava, a justiça que ele buscava e não encontrou, Jesus deu a ele. E ele o chamou, porque ele disse: esse homem é a pessoa para colocar outra coluna, uma igreja missionária. A igreja não existe para si mesma. A igreja existe para testemunhar Jesus Cristo até os confins do mundo. Por isso que nós não podemos parar e não podemos deixar de proclamar que Jesus Cristo está vivo entre nós, continua fazendo prodígios e milagres. E o Senhor está vivo, está aqui. É a razão pela qual nós estamos aqui, nós cremos. Porque hoje, pelo testemunho dos apóstolos, a nós chegou a presença viva de Jesus. E nós experimentamos a presença dele. Se Jesus fosse apenas uma ideia,
como ele pergunta para os apóstolos: para vocês, quem sou eu? Jesus não é uma ideia, Jesus não é uma doutrina, Jesus é uma presença viva, real. Jesus é Deus, tu és o Filho do Deus vivo. Qual a resposta? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. É o que Pedro professa, é isso mesmo. E essa verdade precisa ser levada para o mundo, hoje, mais do que nunca. Então precisa uma instituição sólida, firme, forte, que é a igreja. Não queiramos nós ser fora da igreja. Cuidado com a desobediência. Devemos ser igreja. E o segundo, o carisma, a missão que está em Paulo, o apóstolo das nações, que fez a igreja romper as fronteiras da Palestina e alcançar o mundo, como Jesus pediu, até os confins do mundo. E a promessa dele também se cumpre, até os confins do mundo, e eu estarei com vocês até o último dia. Então, vê como eles se complementam. Até vocês prestem atenção na hora do prefácio, quando começa a oração eucarística, que o prefácio de hoje é uma catequese perfeita sobre Pedro e Paulo, e como os dois são indispensáveis nesse sentido. Não somente um, os dois. Foi assim que Jesus quis. E assim Jesus nos ensina que, apesar de diferentes, nós devemos caminhar juntos, porque a força da igreja está na comunhão, na união. Por isso que quando Pedro foi preso, e ele não era um preso qualquer, eles colocaram segurança máxima, grupos, barreiras de soldados, preso nas grades e acorrentado ainda mais. O que aconteceu? A igreja começou a orar, a igreja inteira elevou o seu clamor ao céu, unida na oração. E o que foi que aconteceu? Não tem cadeia que resista o poder da oração de um povo que se une em Cristo. Não um povo que se divide, um povo que se une em Cristo, tem força e poder que Deus fez, mandou os anjos, vão lá e acabem com isso. Abre essa prisão, abala os alicerces dessa prisão, abre tudo. E os anjos foram. Ainda tem gente que diz que não existe anjo. Como é que não existe anjo? Se Deus manifesta a sua providência, a sua ação através dos anjos. É muita loucura alguém dizer isso, negar isso, negar. Aí são seres celestiais, estão no céu, eles estão onde Deus manda eles estarem, eles estão aonde é preciso que estejam, e são seres espirituais, e que através deles Deus vai agindo. Então vamos tirar essa lição para a nossa vida hoje. Em vez de ficar procurando razões para murmurar, para nos dividir, vamos nos unir no poder da oração. Quando
as pessoas rezam juntas, elas se unem. Agora, quando a vaidade toma conta, eu não vou rezar com esse povinho aí que não sabe rezar, esse povinho aí não tem unção, vai nessa, que o diabo também é espírito, o espírito do mal, ele também sopra. Então é preciso ter cuidado. Vamos nos unir no poder da oração, porque a oração pode tudo. A oração pode, e é o que ela faz, abala as estruturas do mal, do inferno. É preciso nos unamos em oração. O mundo não está rezando, reza pouco. E a oração, uma pessoa aqui e ali, sempre alguém chega e diz: padre, me ensina uma oração forte. Eu quero uma oração que a gente reza e o diabo corre. Eu digo: meu filho, só tem uma oração forte. É a oração de poder. Qual é a oração de poder? É a oração da igreja. Quando nós rezamos como igreja, como comunidade de fé. Embora o Ironi e o Marcelo estejam lá em Guarapuava, e nós aqui em São Benedito, mas nós estamos rezando juntos, unidos. Isso é poder. Aí está o poder, porque o Espírito Santo, ele nos une, ele nos congrega, e só o Espírito Santo nos une. O diabo sempre divide, coloca uma pessoa contra a outra, gera desconfiança, intriga. Por isso você tenha muito cuidado com as pessoas que você ouve, que tem gente que chega de amiguinho para fazer discórdia, que a gente chama a boca do diabo, é a boca da serpente, aquela boca que vai lá como a serpente fez com Eva. Olha, faz isso, e o outro, olha. Então o pessoal está aí, ó. Pessoal, você que faz e os outros que levam a fama, tá vendo? Você não está sendo valorizado. Cuidado com isso, gente. Então vamos orar. Nós vimos aqui o poder que a oração tem. A oração pode tudo. Deixa Deus ser Deus. Então, vou concluir, mas a gente vê aqui dois homens tão diferentes, unidos. Quem é que une esses dois homens? Cristo. A comunhão é essa. A gente tem que procurar cultivar aquilo que nos une, não o que nos divide. Porque o que nos divide tem muita coisa. O diabo está trabalhando dia e noite para isso. E tem gente que ainda está dando uma mãozinha. Nós temos que nos unir naquele que nos congrega, que é Jesus, aquele que deu a vida por você e por mim. Não num bandido traiçoeiro, ladrão, mentiroso, que é o diabo. O diabo só sabe fazer 3 coisas: matar, roubar e destruir. Nós temos que nos unir naquele que verdadeiramente nos amou, que deu a vida por nós, naquele que verdadeiramente nos ama, porque a sua oferta continua sendo atualizada cada vez que nós celebramos a Eucaristia. E a oração de poder é essa, a oração da igreja, a oração da família, a igreja que ora, a família que ora. Amém? Glória a Deus, aleluia.